Respondendo ao canal Apologética, sobre meu amigo o professor Fábio Sabino, que estava em uma festinha de amigos, acho que com a cervejinha na mão, muito alegre, cantando Vai Sentar. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Você que ainda não é inscrito, aproveite, faça agora. Vai ser bem divertido esse canal para você. Você que está cansado de cumprir com a escala, de marcar o cartão lá na igreja, a escala de estar lá presente para poder sustentar o mercenário. E marcando o cartão de crédito, transferindo o seu suor, sua vida para ele. Ele vai reinar sobre você e Jesus não será o seu rei. Olha aí o consultor bíblico dos desigrejados e testemunhas de Jeová. Vai sentar! Vai sentar! Primeira observação aqui. O professor Fábio Sabino, ele não é cristão, ele é crente. Ele é um homem que tem a sua fé. Ele não costuma falar da sua fé, é algo pessoal dele, de cada um. No canal dele, ele não costuma dar espaço para falarem sobre a sua fé. Mas ele é crente, mas não é cristão. Como assim? Ele não segue a ensinamentos de igreja sobre Cristo. Ele não segue um cristianismo cheio de regras, em que não pode isso, não pode aquilo, pode isso, pode aquilo. Então, ele não tem compromisso com uma igreja que diga que ele não possa estar numa festa com amigos, que dite a vida dele que ele não possa beber, que ele quiser beber, que impeça ele de fazer o que ele quiser. É a primeira consideração. A segunda, ele não é hipócrita. A hipocrisia foi repudiada por Jesus. Ele é um cara que ele mesmo fala no canal dele. Quando ele quer, ele toma a cervejinha dele. Se ele quiser fumar, ele fuma. Se ele quiser ir para o puteiro, ele vai, foi o que ele disse. Se ele quiser ser um homossexual ou qualquer coisa, que ele é hétero, ele é o que ele quiser, não tem nada a ver com ninguém. Então, isso é sinceridade. Isso é a vida das pessoas normais, que não são doidas da cabeça, não são levados por outros, e sim que usam mesmo o livre-arbítrio. Os evangélicos dizem que usam o livre-arbítrio, mas não usam. Eles só fazem até onde o dono deles, o líder da igreja, manda. Mas eles não têm a liberdade. Mesmo a liberdade que Jesus tinha e que dava. Então, volto. Jesus, ele reprovou a hipocrisia, que é aqueles que querem fazer, mas dizem que não gostam, que fazem escondido, mas esconde dos irmãos. No caso, o professor Fábio Sabino, à semelhança de outros acadêmicos que bebem, que fumam, ele se restringiu de beber um tempo, estava fazendo um tratamento no sangue, tipo diabetes, alguma coisa do tipo. Não devia beber, não... enfim. Mas ele não falou que não beberia, que não... Ele é livre, né? Em terceiro lugar, qualquer uma pessoa que tem liberdade deve fazer o que gosta. Se ele puder cumprir com o mandamento que Jesus deu, o único. Quem amar Deus e amar o próximo já cumpriu com a lei e os profetas. Amar a Deus é não colocar nada no lugar dele e nem dizer coisa que ele não disse. Se você coloca a Bíblia, ou o templo, ou um pastor, um padre, um papa, um bispo, um apóstolo, qualquer coisa para ser intermediador entre o Criador e você, você está cometendo iniquidade. Não é? E se você ama o próximo, amar o próximo é você ajudar na medida do possível o que você puder.
e você não prejudicar o próximo. Você querer para alguém o que você quer para você mesmo. Fazendo isso, qual é o problema de você fazer o que você gosta? Se você não cometer iniquidade e colocar nada no lugar do Criador, e não cometer impiedade, fazer mal para o próximo, qual é o problema? O cara está no lugar com os amigos, com a cervejinha cantando. Se ele não está devendo a cerveja, se ele pagou, se ele vai pagar, se ele não está fazendo mal para ninguém, está se divertindo, qual é o problema? Ok. Em quarto lugar, o professor Fábio Sabino não é pastor de igreja para dar uma de santo ali perante as pessoas e fazer alguma outra coisa. Não, ele é um cara livre, como eu já disse. O pastor Reuel, que era presidente dos Gideões porque Cezino Bernardino havia falecido, desculpem, e o pastor Reuel Bernardino era o vice-presidente, assumiu a presidência, foi pego numa rodazinha de pagode, tomando a cervejinha, e perdeu a presidência. Só que o professor Fábio Sabino não é líder de igreja. Os líderes de igreja, eles vivem para ser visto das pessoas como os homens santos. Mas a maioria deles não bebe, não prostitui, não faz às vistas das pessoas, porque as pessoas reprovam, fazem escondido. É isso que Jesus repudia nas pessoas. Então, o Sabino, ele pregaria nas igrejas se aceitasse convite para pregar. Só que a pregação dele, ele fala a verdade, e isso vai destruir o sistema. Então, do que adianta ele sair e ir pregar nas igrejas? Ele é pregador. Só que quem fala a verdade não é o pregador que serve para essas igrejas. Quem quiser falar a verdade, faça igual ele. Pegue um canal no YouTube e aí você fala, porque se tem aqueles que gostam de hipocrisia, certamente não vai gostar, mas quem gosta de verdade vai gostar, né? Então, em quinto lugar, é o teólogo que ensina a verdade neutra, sem o viés da religião, sem puxar para suas paixões, para sua opinião. Ele interpreta o texto, ele faz a interpretação do texto, a hermenêutica, a exegese, porque ele conhece os originais da Bíblia, a Ugarite, que é anterior ao aramaico e o hebraico, conhece o aramaico e o hebraico, é professor de exegese, hermenêutica, como eu já disse, é acadêmico, mas ele interpreta o texto da forma que está lá. Então, há muito o que aprender aí. Eu não quero saber o que ele toma, se ele gostar de tomar cerveja, ou cachaça, ou vinagre, ou leite, ou água, ou suco, não me interessa o que ele toma. Não importa os amigos que ele tiver, se ele quer ser amigo de anjo, amigo do diabo, amigo de... Não me interessa isso. Isso não tem importância nenhuma para mim. Eu não estou atrás de amigos, de pessoas que representam papéis de bonzinhos, de santinhos e alguma coisa do tipo, porque isso não funciona. Isso já foi provado, isso não funciona. O que eu acho interessante é o ensino dele, que é profundo, que é verdadeiro. Isso que me interessa, até porque muitos outros homens que foram tidos como homens de Deus e ensinadores bebiam, fumavam e muitos prostituíam. Eu não estou falando desses adúlteros, prostitutos e porcos que estão por aí, mesmo os que pregavam em Camboriú, como Abílio Santana, como Elson de Assis, como Adaildo Costa e outros que pregavam drogados e depois de ter estuprado pessoas. Entendeu? Eu já tenho vídeo aqui no meu canal falando sobre isso e já está aí no ventilador. Diferente do Sabino. Em sexto lugar, o professor Fábio Sabino é um escritor de sucesso. Ele já tem dezenas de livros, e inclusive eu quero obter a coleção de livros dele. Eu garanto que o livro dele é uma teologia totalmente perfeita para quem gosta da verdade. Quem gosta da mentira, vá em frente com a cartilha da sua denominação, né? Um cara que tem mais de 20 diplomas das suas formaturas, né? É alguém que simplesmente, se você tem dúvida, ou o lugar que o cara estava se divertindo, ou o tipo de cigarro se o cara estiver usando, ou a cerveja, se você tem dúvida, mas eu garanto que não terá dúvida quando você lê os escritos desse cara. Agora,
Em sétimo lugar, a Bíblia não proíbe beber e festejar, pelo contrário. O povo festeiro era o povo de Israel, né, que vocês gostam tanto. Jesus foi convidado para festas, né? O povo gostava de festas. E o povo bebia vinho, vinho forte mesmo, entendeu? Era assim. O que vocês acham que eles faziam com cevada? Agora, em oitavo lugar, a verdadeira prostituição que vocês deveriam fugir, e aqueles que não são chamados desigrejados não fogem, é a prostituição da palavra. Sim, essa o Criador não perdoa. Essa Jesus não perdoa. Foi por isso que ele brigou com os fariseus. Foi por isso que ele escrachou os fariseus. Então vocês olham alguém tomando uma cervejinha por aí, ou fumando um cigarrinho e acham que está errado. O que está errado é essa corrupção, vendendo a palavra do Criador, fazendo comércio com ela, ficando milionários e promovendo todo tipo de males. E quem toca nas riquezas deles, muitos morrem. Vocês não percebem isso. A prostituição que Deus repudia é a prostituição da sua palavra. E é algo que o professor Sabino não faz. Ele usa a palavra da forma que está lá. Doa a quem doer. E é claro que vai doer. No religioso, igual o sal arde nas costas do sapo. Em nono lugar, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Ou não? Não foi. Numa festa de casamento. E o mestre Sala disse que todos usam primeiro o vinho superior, vindo depois o inferior. Mas que o dono da festa, segundo ele, teria guardado até agora o melhor vinho, ou seja, o vinho mais levedado, o vinho mais forte que embriaga. Sim, foi Jesus que transformou água em cachaça daquela época, em cerveja daquela época, em bebida alcoólica. Então, se o Sabino estava alegre ali, meio embriagado, acha que Jesus não ficou assim também? Ficou. Jesus bebia, sim. Está escrito na Escritura que ele bebia. E todo mundo via, deram até um apelidinho nele, que eu vou até falar daqui a pouco. E aí? Vai mudar a concepção de vocês ou não faz efeito? É uma bandeira que vocês carregam. Vocês das chamadas igrejas, que já foram repudiados pelo Messias. Vocês sabem que o lugar de se adorar ao Criador não é mais em templo. Você é o templo. E eu acho que uma coisa que é destruir o templo de Deus não é porque alguém bebeu, porque alguém fumou, não. Isso é o corpo físico. O templo é muito mais do que uma coisa física. O templo é a conexão do espírito da pessoa com o espírito do Criador. Certo que tem um invólucro aqui, que é esse corpo. Mas destruir o templo do Criador é o principal altar do Criador espiritual. É você perder a comunhão com o Pai, não obedecer ao Pai e obedecer a homens. Deixar de praticar a palavra do Pai para praticar a palavra de homens. Né? Em décimo lugar, eu li sobre Billy Graham, que ele fumava cachimbo e que ele bebia alguma coisa. Li também sobre outros homens, século depois de Lutero, algumas outras pessoas que tinham o costume de fumar e de beber também e que pregavam a palavra. Né? Ok, é só pesquisar. Em 11º lugar, Jesus ele foi apelidado de amigo de pecadores. Então, qualquer lugar que você vê pessoas reunidas, festejando, cantando, senta, fica de pé, não sei o quê, ou bebe, ou fuma aquilo lá, as pessoas religiosas costumam dizer que são obras do diabo. Eu digo que as obras do diabo é um homem. Está na frente de vocês vestido em roupa de luz, dizendo que está falando as línguas de Deus, pegando todos os bens de você e investindo em patrimônios, ficando milionário, enricando, luxando. Só o Criador sabe as orgias e as prostituições que eles cometem longe de vocês. Porque eles viajam para fazer o que eles gostam longe. Eles compram e investem em bens longe dos olhos de vocês. Eu aprendi essa regra quando comecei a ser líder na Assembleia de Deus. Meus colegas diziam, construa, compre coisas longe dos olhos dos irmãos para não ser censurados. Mas vocês gostam de ser feitos de idiotas. Se aparecer alguém humano igual a vocês, bebendo o que vocês bebem, comendo o que vocês comem, frequentando o que vocês frequentam, mesmo sendo um cara foda, acadêmico, mas um cara que gosta de se divertir, viver essa vida da mesma forma que Jesus vivia no meio das pessoas pobres, bebendo o que eles bebiam, comendo o que eles comiam, vocês repudiam. Dão uma de santos,
A bandeira que vocês carregam já está retalhada há muito tempo e vocês não perceberam ainda. Vocês quem? Eu falo sobre todos aqueles que dizem que são apologistas da cartilha, que tentam defender uma bandeira religiosa, mas você sabe quem você é de fato. E você sabe que você não conhece a palavra ou não pratica a palavra. Essas coisas, esses costumes aí que os líderes dão para os crentes praticarem é tudo hipocrisia, fermento de fariseus já foi rejeitado pelo Criador. Isso não tem nada a ver com o Pai. Coisa de homem não ofende ao Criador. O que ofende são pessoas se dizendo enviados pelo Criador, defensores das coisas do Criador, e na verdade não são. Né? Em 13º lugar, Jesus não tinha igreja nenhuma. A igreja de Jerusalém, que ele poderia ser presidente, as 2 vezes que ele entrou ali, tentaram matá-lo. Então ele não era. Ele falou em João capítulo 10 que as ovelhas ouviam a voz dele e ele tirava elas para fora do redil, para fora do curral, para fora do aprisco e deixava elas livres. Então, em 1 Coríntios 13:16, Paulo diz que nós somos o templo. A palavra desigrejado, para falar a verdade, nem existe, né? Mas está no templo cometendo a iniquidade que Jesus falou. Ele não falou para samaritano, o dia veio e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores não adorarão nem no templo e nem no monte. Quem é você? Quem é você para dizer que tem de ir para um lugar para adoração? Se foi o próprio Messias que disse que a adoração é em espírito, não é físico. Ele mesmo disse, o reino de Deus não é a coisa física, nem dirão, ele aqui ou ele ali. É algo que está conectado com o céu, igual um relâmpago que sai no Oriente e mostra seu Ocidente. É a sua mente que está na Terra e conectado com o céu, automaticamente. Em 15º lugar, eu aprendi com o professor Fábio Sabino, o que durante todos os meus mais de 20 anos na Assembleia de Deus, Templo Central, que ele fazia parte também na Assembleia de Deus, Ministério Belém, e teve como pastor Severino Pedro da Silva, que era um professor, um teólogo, que escrevia lições bíblicas da CPAD para todo o Brasil. Eu também fiz parte desse Ministério Templo Central aqui no Ceará, que é a mesma Assembleia de Deus Missão no Rio Grande do Norte, é a mesma Assembleia de Deus Mãe de Belém do Pará e a mesma Belenzinho de São Paulo. Olha, Gesiel Nunes Gomes, Antônio Gilberto, Severino Pedro da Silva, Claudionor Corrêa de Andrade, Elienay Cabral, Elinaldo Renovato de Lima e todos os comentadores que eu li, juntando todos os ensinos da cartilha que eles deram, todos preparadinhos no fornozinho da CPAD. Não chega nem nos pés do conhecimento que eu aprendi na primeira live com o professor Fábio Sabino. Agora, se Claudionor Corrêa de Andrade comia maná do céu, se Antônio Gilberto comia mel do céu, se Severino Pedro da Silva comia do pão da vida do céu, isso não me interessa. O que eu não fiquei contente é porque os ensinos deles eram da cartilha religiosa, do credo assembleiano, e não ultrapassa nada dali. Então é a caverna de Platão, é a Matrix prendendo a mente. Coisa que o professor Fábio Sabino, eu torço para que ele beba controlado, ele fome controlado, ele não adoeça, viva muitos anos. Eu queria que ele vivesse séculos, se divertindo, fazendo o que gosta. Se quiser ir para o puteiro, ir para qualquer lugar, não me interessa. O corpo dele é dele, ele faz o que ele quiser, foi o Criador que deu o corpo dele. O corpo dele vai voltar ao pó. O que me importa é que o espírito, a água que está passando dele, eu vi que está limpa. Eu, pastor Frank Lima, que fui líder na Assembleia de Deus mais de 8 anos aqui no Ceará, trabalhei direitinho, não fiz nada de errado, ganhei patrimônios para a igreja, ganhei pessoas para o sistema da igreja, mais de 10 anos fui itinerante. Deixei de fazer parte do sistema em 2014 com a minha carta, a última que trouxe do pastor Romualdo e pastor Fabiano, do Ministério Cubatão Santo São Paulo. Eu estava morando já lá e vim de volta, trouxe a minha carta para aqui, para o Ceará, para a igreja sede onde fiz parte, e tenho as minhas credenciais. Religiosamente sou pastor, mas reconheço que só tem um pastor que é o Criador,
e que reconheço que amando ao Criador, amando o próximo, para mim já está bom demais, e reconheço que os ensinos do professor Fábio Sabino me faz muito bem, tenho aprendido muito, e tenho orgulho de ter conhecido esse homem. Me orgulho dele, do ensino dele. Ele pode fazer o que ele gosta, ele é ser humano. Se ele realmente, como mostra no short, ele estava bebendo, com a cervejinha, estava cantando, desce, ele estava com os amigos lá, ele estava imitando Jesus desse jeito. Porque Jesus fazia isso, foi chamado, apelidado de amigo dos pecadores, porque estava lá. Maria, aquela mulher, irmã de Marta, que foi apanhada em ato flagrante de adultério, estava pegando o esposo da outra. Virou amiga de Jesus, Jesus vivia na casa dela, de Marta e de Lázaro, era amigo deles. E Jesus bebia, foi apelidado de comilão e de bebarrão, olha só. Então, Sabino estaria nada mais, nada menos que imitando Jesus. Eu estou falando o que está escrito. Estou falando o que está escrito. Ou não está escrito. Pois bem, então eu concluo dizendo que o apelido que Jesus teve no meio das pessoas foi de comilão e bebarrão, que ele comia e bebia no meio das pessoas. Então é isso. Grande abraço ao professor Fábio Sabino. Eu quero recomendar às pessoas aqui do canal. Tem um canal do professor Fábio Sabino. Aprendi muito com ele, ele é meu amigo. Os que desejarem aprenderem a ler, pode crer, você vai gostar. Siga o canal dele, que você vai aprender a verdade neutra. Garanto que você vai estar livre para você fazer o que você gostar. Agora eu, pastor Frank Lima, desde 2014, eu saí do sistema. Eu não fumo, mas eu amo as pessoas que fumam. Eu não bebo, mas eu amo as pessoas que bebem. Eu sou hétero, mas eu amo pessoas que são homossexuais. Eu não tenho problema com ninguém. Mas eu vivo a minha vida do mesmo jeito que quando eu estava lá no templo. A diferença é que eu não estou seguindo a cartilha de igreja nenhuma, credo de igreja nenhuma. Eu leio a Bíblia, eu leio tudo o que eu posso e sou um eterno aluno, vivo aprendendo. O ensino, para mim, é algo para a vida toda. Sou um eterno aluno, né? João 8:32 é um verso antigo que, segundo os estudiosos, foi antes do Messias. Diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, recomendo o canal do pastor. Ele não é pastor, ele é professor acadêmico, professor de línguas hebraica, aramaica, dos originais da Bíblia. Ele é um exegeta. É um exegeta que faz a análise do texto, que faz a crítica do texto, que ele conhece. Ele conhece de gramática, ele escreveu já, ele tem livro que é Manual de Exegese, entendeu? Ele conhece a gramática das línguas antigas da Bíblia Sagrada. Tem conhecimento. Então é isso. Grande abraço em todos, principalmente para o canal Apologética. Um abraço para você. Um beijo no coração. Não estou aqui reprovando nada da sua fé nem de ninguém. Estou falando o que eu conheço do professor Fábio Sabino. Tamo juntos. É isso. Até o próximo vídeo.